bater um papo com o cineasta e escritor JJ Coelho. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. A obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, foi lançada há 159 anos e ainda conquista uma legião de fãs e entusiastas. Um deles é o cineasta e escritor JJ Coelho, autor da saga Em Busca do País das Maravilhas, composta por 5 livros. Apaixonado pela obra, o autor é membro da Sociedade Lewis Carroll do Brasil desde a infância e escreveu o primeiro volume da saga aos 13 anos. Joaquim José, o nome por trás do pseudônimo, também possui formação em cinema, já tendo ganhado 4 prêmios no Festival Beyond Border com o piloto da série Supercrime, além de trabalhar como assistente de roteiro para uma série da Netflix. A história de Em Busca do País das Maravilhas segue o estudante brasileiro Martin Roque em sua viagem para estudar literatura na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Após encontrar Nicole Fialho, que compartilha de sua paixão pelas obras de Lewis Carroll, os dois jovens roubam o manuscrito do 3º livro de Alice, nunca enviado para edição. Martin e Nicole se juntam a outros 2 estudantes para desvendar os enigmas escondidos entre as páginas da história, enquanto fogem de uma sociedade secreta que tenta manter o 3º volume longe dos olhos do público. Então, para sabermos mais sobre a série Em Busca do País das Maravilhas, conversamos com o cineasta e escritor JJ Coelho. Bom dia, Joaquim Coelho. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Joaquim, além de publicar suas obras, você cursou cinema na Universidade Anhembi Morumbi, trabalhou e ainda trabalha na área. Como é que essas 2 vocações se relacionam na sua vida e influenciam uma a outra? Nossa, que pergunta boa. Pera aí. As 2 áreas vêm de um desejo de contar histórias. Então, eu acho que, embora sejam áreas diferentes, eu acho que elas não estão tão separadas assim uma da outra. Uhum. É o que eu acho. Pelo menos para mim, não. Para mim, a área que é roteiro, que é criação, elas não estão tão distantes assim. Então, eu acho que eu estar no cinema e eu estar na literatura é um reflexo do desejo de estar sempre contando histórias. E Joaquim, desde a infância você participa da Sociedade Lewis Carroll do Brasil. Conta pra gente o que é essa sociedade, como é que ela contribuiu para que você escrevesse a série Em Busca do País das Maravilhas? Então, eu entrei na sociedade um pouco depois, acho que eu já tinha escrito 2 livros da série. Então ela não contribuiu tanto assim, porque a pesquisa que eu fiz com a série é uma pesquisa mais autônoma. Eu fiz de pura paixão pelo assunto, por querer entender a obra, né, por ser apaixonado pela obra. Então, a Sociedade Lewis Carroll do Brasil, ela é uma sociedade filantrópica. A presidente dela é a Adriana Peliano, que é uma artista, e que o objetivo dela é juntar um monte dessas pessoas que a gente chama de carolianos, que são fãs do trabalho do Lewis Carroll, para espalhar pelo país essa influência, essa coisa da história e manter a história viva. Basicamente, comigo, já escrevendo uma série de vários livros, explorando a temática e divulgar isso, eu automaticamente já entrei na sociedade assim que eu mandei o pedido para ela. E Alice no País das Maravilhas, Joaquim, foi publicado aí há quase 160 anos. O que faz esse livro ser conhecido e admirado até hoje? Olha, eu acho que é uma boa pergunta, é uma pergunta que muitos fazem. Esses dias eu estava lendo uma biografia do Lewis Carroll e eu acho que a gente pode dizer que a Alice estava muito à frente do seu tempo. Era um produto da sua época, mas ao mesmo tempo estava muito à frente do seu tempo. A história ela é meio maluca, assim, e ela já trazia para o meio artístico coisas do surrealismo sem o surrealismo ter existido ainda, sem ser um movimento artístico ainda. Ou seja, isso quase 50 anos antes do surrealismo existir. Ou seja, era uma obra que era muito inventiva, muito diferente, e eu acho que também a questão da obra, ela tem essa ambiguidade, deixar as coisas tão bem explicadas, e ela dá vazão para a imaginação e para o viés do leitor. Eu acho que isso garante muito que a história se imortalize.
né? Porque você pode ler em qualquer época que você vai conseguir ter uma experiência única. É uma história que ela não te força uma visão, né? Ela não te dá uma mensagem, uma moral tão fixa, né? Então é uma história que tem espaço para a gente imaginar muito e estar se recriando como se recria até hoje. Joaquim, como é que surge a série Em Busca do País das Maravilhas e quais elementos você usou na sua saga para manter a história atualizada? Boa pergunta, tá. A história surgiu há muito tempo, né? Eu já era uma criança muito obcecada com a história. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que que você era uma criança tão obcecada? Eu não sei, gente, eu não sei responder isso. Eu acho que é uma história que me encantou assim, de verdade, e até hoje é uma obsessão, é um fascínio. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muitas edições de Alice no País das Maravilhas, na minha casa. Eu cheguei a ter 60 edições diferentes do livro, né? Então chegou um tempo assim que. E não só desse livro, eu sempre fui muito apaixonado por ficção no geral. Mas chegou um momento da vida que eu queria aprender mais sobre a história e não só sobre reler a história, né? Mas pesquisar sobre como essa história surgiu, entender um pouco melhor por que que ela parece tão mágica. Então, eu fui pesquisando sobre a vida do autor, né, do Lewis Carroll, e eu fui vendo que, assim como o livro que ele escreveu, né, a história do autor ela é um pouco misteriosa. O Lewis Carroll, ele propositalmente escondeu partes da vida dele, né? Ele desapareceu com alguns diários que ele tinha escrito porque ele não queria que as pessoas soubessem partes da vida dele. Ele também era um criptologista, ele criava cifras, né, códigos, e alguns desses códigos as pessoas estão até hoje tentando decifrar o que ele queria dizer. Inclusive, Alice, né, é um grande mistério que ninguém entende até hoje. Muito se discute, muito se recria, né? Então, a história ela começou a surgir desse desejo de recriar a história mas também juntar com esse mistério da vida real, eu comecei a ver muitas coisas do tipo, a árvore do gato risonho era uma árvore que existia de verdade na faculdade de Oxford, que era onde o Lewis Carroll estudou e trabalhou. O que mais? O Jardim da Rainha de Copas era o Jardim de Christchurch. E eu fui vendo que tinha essas relações e foi se transformando numa história meio Dan Brown, meio Código da Vinci de que tem essas pessoas que estão, esses acadêmicos, né, que estão tentando entender sobre a história de Alice, sobre o passado do Lewis Carroll, eles acabam descobrindo esses códigos escondidos no manuscrito, e eles vão decifrando, e enquanto eles vão decifrando, eles vão descobrindo as inspirações, o que que fez o autor, o que que inspirou o autor a escrever cada coisa no livro, e aí vai virando essa caça ao tesouro. Então, eu acho que a história foi desses vários fatores, né? E essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o cineasta e escritor JJ Coelho sobre a série de livros Em Busca do País das Maravilhas. O autor se inspirou na famosa obra de Lewis Carroll e conta a história de um grupo de jovens que busca desvendar os enigmas escondidos no manuscrito do terceiro volume de Alice no País das Maravilhas. Daqui a pouquinho, às 9h15, a gente volta com a segunda parte desse bate-papo. Vamos fazer um intervalo, já tem mais universo literário para você. Literatura e música. De volta com o universo literário, tá na hora da gente conferir a segunda parte da nossa entrevista com o cineasta e escritor JJ Coelho. Ele é autor da série Em Busca do País das Maravilhas. JJ tem contato com trabalhos de Lewis Carroll desde a infância e já aos 13 anos lançou o primeiro título da série. A história é inspirada na prática de Carroll de inserir enigmas e trocadilhos em suas obras e na teoria da existência de um terceiro volume perdido de Alice no País das Maravilhas, que nunca teria sido publicado. Vamos conferir? E Joaquim, pegando esse gancho aí, dos enigmas, vamos colocar assim, do Lewis Carroll, tanto na sua vida quanto na sua obra, né, que ele costumava colocá-los em seus livros. Como é que foi esse processo de adaptar e criar os enigmas para incorporá-los à sua história? Olha, geralmente as ideias elas vêm espontâneas. Por exemplo, tem vou dar um exemplo. Tem um detalhe sobre a vida do Lewis Carroll. Primeiro, o nome dele não era Lewis Carroll. Já Aham. começa por aí. O nome dele era Charles Dodgson.
E ele era uma pessoa muito tímida, muito retraída, e ele era gago, ele tinha gagueira. Então, ele acabou criando o personagem do Dodô do livro de Alice, justamente porque quando ele pronunciava o nome dele, ele sempre travava no Dodgson, na primeira sílaba do sobrenome, e falava Dodô. Então, era meio que uma brincadeira com essa coisa da gagueira dele, do nome dele, né? Então, em Oxford, né, na faculdade em que ele estudou, tem esse Dodô empalhado que fica em exposição lá até hoje, desde a da época do Lewis Carroll até hoje esse Dodô tá lá. Então a mente ela vai conectando essas ideias e já vou dar um spoiler. Ah, No primeiro livro, os personagens eles acham uma pista dentro desse Dodô, né? Porque eles recebem uma pista que fala que tem algo escondido dentro da cabeça do Dodgson. E depois eles descobrem que é dentro da cabeça desse Dodô empalhado que está em exposição em Oxford, né? Então eu vou juntando coisas da vida real com coisas da história e isso vai formando pistas, né? Vai virando uma caça ao tesouro. e Joaquim, o primeiro livro da série, Não Siga o Coelho Branco, foi escrito quando você tinha apenas 13 anos, publicado 3 anos depois. A nova edição da obra foi revisada e atualizada. O que você acredita que mudou desde o início dessa jornada? Como é que foi o processo de edição do primeiro livro? Como é uma história muito complexa, eu tento não mudar muito do enredo. Acho que se eu mudar muito do enredo, talvez vai criar uns furos, alguma coisa que vai atrapalhar a história mais lá na frente. Eu acho que o que mudou, às vezes, um pouco da linguagem, do vocabulário, e teve a adição de um capítulo extra nesse primeiro livro, que não Uhum, tinha antes. uhum. Era um capítulo em que esses personagens eles vão numa palestra sobre Lewis Carroll para aprender um pouco mais sobre a história dele e conseguir resolver os mistérios e tudo mais. E esse capítulo eu meio que coloquei ele ali justamente para falar um pouco do porquê que as pessoas gostam tanto do livro. É um longo capítulo, tem muita discussão, né? Porque é uma história muito ambígua, né? Mas eu senti uma necessidade de meio que colocar o porquê dessa paixão toda, não só minha, mas eu acho que para as pessoas, assim. Foi um capítulo que eu vi necessidade de colocar, mas fora isso, nenhuma mudança drástica, assim, muito drástica. E Joaquim, com a publicação do quinto livro da coletânea e a sua experiência no cinema, existe alguma intenção de uma adaptação da obra para um filme ou série? Quais são seus planos a respeito disso? Sim, tem uma intenção de adaptação para a série, inclusive tem uma bíblia de série, né, que é esse documento em que a gente discorre sobre todos os episódios, como a série vai ser estruturada e tudo mais, é um arquivo mesmo de roteirista. Eu estou procurando investidores. Eu sei que não é tão fácil, porque estamos no Brasil e seria uma série filmada fora. São muitos poréns, são muitos trâmites, então eu não sei se vai virar alguma coisa tão cedo, ou se vai virar alguma coisa além dos livros, né? E Joaquim, você tem outros projetos dentro do gênero policial, como o episódio piloto da série Supercrime, vencedor de 4 prêmios no Festival Beyond Border, e o trabalho como assistente de roteiro em uma série de True Crime na Netflix. De onde vem seu interesse pelo tema? Como é que esses trabalhos influenciaram na escrita dos livros de Em Busca do País das Maravilhas? Eu acho que eu ter caído nessa toca do coelho de crime, de true crime, de coisa investigativa, eu acho que vem de eu ser uma pessoa muito curiosa por natureza, né? Não é à toa que eu escrevi vários livros que são um resultado de muita pesquisa sobre um assunto só. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa e eu acho que essa curiosidade ela se encaixa muito em coisas investigativas, policiais e de crime, assim. Eu acho que é um reflexo natural. Não foi uma coisa que eu persegui, mas foi uma coisa que aconteceu. Que bacana, Joaquim. E eu vou te pedir uma gentileza antes de você ir embora. Eu queria saber se você poderia ler um trechinho de algum livro da série Em Busca do País das Maravilhas para os nossos ouvintes, por favor? Essa frase está no livro um, na página 140. Eu sou o tipo de pessoa que vive esperando pelo inesperado. Mas, infelizmente, o inesperado só acontece quando não estamos esperando. É isso. Arrasou! Joaquim,
Que prazer te conhecer. Você é um gêniozinho desde criança, né, querido? Então, Obrigado, olha, Michele. não, muito, muito novo que você começou. A gente percebe que é uma coisa nata, né? Você já veio, já nasceu com a pena na mão, vamos dizer assim. Foi. Quando eu era criança, eu já escrevia. Minha mãe era secretária e ela andava com aquela pilha de papel que ela descartava e eu ficava do lado dela fazendo livrinhos assim, eu dobrava e presenteava ela. Que Então é uma fofo. coisa natural. Que bacana! Joaquim Coelho, que honra te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho como escritor, como roteirista, Obrigado. na literatura, no cinema. Sucesso gigante nessa sua jornada que vai ser vitoriosa. E eu queria dizer, Joaquim, que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, viu? Nossa, obrigado, Michele. É um prazer. Querido, um beijo grande para você. Até a próxima. Obrigado, Michele. Até. Valeu! E esse foi o nosso bate-papo com o cineasta e escritor JJ Coelho sobre sua saga Em Busca do País das Maravilhas, inspirada na obra de Lewis Carroll. Ele nos contou sobre o processo criativo para escrever a série, sobre os enigmas escondidos nas obras de Carroll e como incorpora essas características em suas histórias. Todos os livros da série A Busca pelo País das Maravilhas é uma publicação independente e pode ser encontrada em formato físico ao pesquisar a página de JJ Coelho no site clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br. E você pode conferir também o perfil no Instagram @JJCoelhoAutor, @JJCoelhoAutor. É muito bacana o perfil dele lá no Instagram, que ele compartilha vídeos sobre o processo criativo das suas obras. Vale muito a pena você conferir. Tá aí, essa foi a nossa conversa desta sexta-feira. Eu e você vamos fazer um intervalo e já já tem mais universo literário para você. Música